Olá, meus queridos! No e-mail que está vindo aqui, nós vamos acompanhar um caso interessante que apareceu, acho que é a primeira vez aqui no canal. Um caso declarado que a pessoa diz estar com a outra por interesse. Só que aí começam a ter alguns conflitos nesse relacionamento. E agora, como que eu lido com esses conflitos? Por que eu me importo com isso? Se eu estou com a pessoa por interesse, por que eu me importo com essas situações? Vamos acompanhar que apesar de longo, tá interessante a história. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo na descrição deste vídeo você encontra as informações da gravação privada, que é a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá André, tudo bem com você? Tudo ótimo. Meu nome é tal, acompanho o seu canal já há alguns meses e adoro sua sabedoria e conselhos. Muito obrigado. O motivo do meu contato não tem muito a ver com relação amorosa no sentido sentimental, e sim um pouco mais com minha personalidade. Deixo claro que não há sentimentos profundos de minha parte nesse relacionamento. A outra pessoa diz que gosta de mim. Vamos aos fatos. Essa pessoa se aproximou de mim no final do ano passado, querendo sair para conversar. Enrolei uns 2 meses, pois não queria, na verdade, me encontrar com ele. Ele disse que havia terminado o relacionamento e eu conheço a pessoa com quem ele se relacionava, mas não temos mais contato, eu e a ex dele. Nesse meio tempo de conversa, ele me ofereceu um bom presente de Natal, valor 4 salários mínimos. Nossa! E eu decidi ali que deveria sair com ele. Sim, eu aceitei por puro interesse financeiro. Por já conhecer previamente a relação dele com a ex, sei que ele é generoso e vi ali talvez a oportunidade de obter alguma vantagem. Pois bem, esse homem com quem me envolvi recentemente passou por problemas sérios de saúde e agora está refazendo sua vida, mas adquiriu uma doença permanente. Ele é uma pessoa muito generosa, porém a personalidade dele é muito complicada. Desconfio que ele possua alguma deficiência psicológica, já pedi que ele procurasse ajuda, mas ele se recusa. E a minha personalidade não é fácil. Sou uma pessoa calejada e muito racional, mas eu tentei ao máximo ser mais serena com ele, visando construir uma relação saudável. Tenho Asperger, grau leve, esclarecendo. Síndrome de Asperger, gente, é um dos espectros da imensa gama que compõe o espectro autista. Então, tá ali dentro, né? Eu não tenho mais características para falar, né? Sei que é uma pessoa que muitas vezes não tem muito contato social, né? Mas não é tão severo quanto conforme você vai entrando na escala, né, do autismo, isso vai se intensificando, né? Cada vez menos, quanto maior o grau, talvez a pessoa tenha menos capacidade de se relacionar, mais dificuldade, não é capacidade, mais dificuldade de se relacionar socialmente. Então, André, devido à deficiência permanente que ele adquiriu e que só piora, entre outros problemas de saúde, ele se tornou impotente. Ele já não performava na cama antes desta deficiência, conforme relato da ex para mim. Porém, isso não me incomoda, até porque eu não viso relacionamento a longo prazo, nem com ele, nem neste momento. Ele viaja muito a trabalho, me cobra atenção e mente bastante. Esse é o motivo do meu contato. Não estou sabendo lidar com as cobranças dele sem motivo e já dei um basta na relação. Mas como ele ainda me procura e pensando no financeiro, eu estou querendo voltar e ficar mais uns 6 meses com ele. Situações que me incomodam. Primeiro, as mentiras. Ele disse que estava separado há mais de 1 ano quando começamos a conversar
e que a separação foi amigável. Porém, ele tem medo da ex e mais. Vi fotos recentes deles juntos. Nem tão recentes, mas de alguns meses depois que começamos a nos relacionar. Não estavam como casal, abraçados ou coisas do tipo, mas estavam no mesmo ambiente que era um restaurante. Sei que ele é impotente, mas até hoje ele tenta me enganar que nunca aconteceu isso com ele. Para você ter uma noção do nível de negação. Ele fala coisas sem sentido, tipo que eles ainda são amigos, as fotos, mas ao mesmo tempo diz que ela o persegue. Até aí não me interessa se ele está junto com ela ou não, antes que alguém pense que eu deveria considerar o lado da possível esposa traída. Ela o traía e muito, pois ele é impotente, como eu disse. O problema é que ele empresta coisas para ela e depois vem com esse papo de que ela o persegue. Faz sentido? Não. Né? Então, né, talvez ele tenha alguns probleminhas, como você disse, que você acha que ele tem alguma deficiência psicológica, não sei. Tem gente que é mitomaníaco mesmo, mas talvez não seja o caso aqui. Né? Talvez o caso aqui seja uma pessoa que meio que é meio desconexa com a realidade ou cria coisas, enfim. Não tem como a gente fazer análise também do outro, né? Para mim, não. Porém, ele usa isso como possível desculpa para, por exemplo, dizer que se afastou de mim para me proteger dela. Enfim, várias outras pequenas mentiras que ele falou quando nem saíamos ainda, mas que me desanimam bastante. Minha querida, veja bem. Olha só, né? Você está incomodada com as mentiras dele, mas o seu interesse nele é o financeiro, então quer dizer, se o seu interesse é o financeiro, bem, se ele falar assim, olha, hoje eu vi um elefante voando, você fala, ai que lindo, sério? Ai, tinha quantas asas? Só 2 mesmo? Ou ele usava turbina? Ué, não é, gente? Se o interesse é financeiro, bem, se o homem fala que o elefante voa, eu vou perguntar se ele estava com asa ou se ele estava com turbina. Ou se ele estava num parapente. Né? Ele estava numa asa delta. Segundo, as cobranças. Ele viaja muito a trabalho, eu até gosto disso, pois assim não tenho que ficar muito tempo com ele. Porém, ele quer passar 2 meses viajando, como aconteceu a última vez, sem me dar satisfação. Eu não peço, para mim tanto faz. Mas aí ele quer aparecer na terça-feira, às 19 horas, e quer que eu esteja disponível para ele. Meu bem, esse é o problema de quem está pagando. Ai, que horror! Meu anjo, o cara tá pagando, ele acha que você é o objeto que tem que estar disponível para ele a hora que ele quiser. Ele tá soltando dinheiro na sua mão, então, meu anjo, tem coisas que são assim. Se eu quero me sujeitar a isso, eu vou ter que, entendeu? São os ônus e os bônus, né, minha querida? Os ônus e os bônus. Então, se eu quero aproveitar do dinheiro dele, ele é como se ele tivesse, sei lá, pagando um piloto, certo? Ele paga, o cara é tão milionário que ele tem um piloto para o helicóptero dele. Ele paga esse piloto. Só que a hora que ele chamar o piloto tem que ir. Isso é que eu não aceito. Eu peço a ele para me avisar com antecedência, saber se tenho compromisso, mas ele não faz. Já manda mensagem que está vindo na minha casa e já aconteceu de eu não estar em casa. Avisar que não estava. Ele veio, mandou foto, mandou a localização dele e saiu com raivinha dizendo que nunca mais viria aqui. Eu só disse que o problema era dele. Terceiro, problemas emocionais. Ele possui dificuldade em raciocinar coisas muito lógicas. Por isso eu penso que ele possui atraso de aprendizagem. É semi-alfabetizado, porém vejo mais que isso, pois o raciocínio dele é muito errático. E eu digo isso não só porque eu notei, mas outras pessoas também percebem que ele é meio lento e fala coisas sem sentido. Bom, mas se ele fala coisas sem sentido, então tá explicado lá em cima por que ele fala da ex que empresta coisas para ela e depois ele fala que ela o persegue.
Se você acabou de falar aqui que ele fala coisas sem sentido, então pronto, bem, já está explicado lá em cima a confusão com a ex. Eu já implorei para ele ir a um profissional, pois ele tem muitas posses, porém é roubado e passado para trás com frequência, talvez devido a essa inabilidade de pensar como uma pessoa comum e agora devido à deficiência dele que o incapacita de fazer várias coisas sozinho. Ele também é uma pessoa com baixa autoestima, nunca está bem, lamenta o fato de ter negligenciado a própria saúde, mas mesmo assim não está cuidando dela agora. Doença grave que pode piorar. Baixa autoestima ele deve ter mesmo, porque para o cara começar a jogar um chaveco em você e aí querer te dar um presente de Natal de 4 salários mínimos, né? Então, assim, é baixa autoestima, porque eu acho que eu não vou te conquistar, então eu tenho que te conquistar de outra maneira. Então, é óbvio que isso gera baixa autoestima, porque dentro de mim, eu sei que a pessoa está comigo por aquilo que eu estou dando a ela. Né? No fundo, ele não é idiota. Então, você não está indo para a cama comigo porque você quer. Você está indo para a cama comigo porque eu paguei. É mais ou menos isso. Então, óbvio que isso, né, acaba lá no fundo, gerando uma baixa autoestima. Né? A maneira como a pessoa acaba se enxergando. É igual aquela pessoa que usa muitos filtros para aparecer nas fotos. Coloca um monte de filtro nas postagens das redes sociais. Essa pessoa, ela provavelmente não gosta do que ela enxerga no espelho. Então, assim, tá vendo? Eu usando todos aqueles filtros, não percebo que eu estou usando um mecanismo que vai acabar com a minha própria autoestima. Então, uma pessoa que usa do dinheiro pode estar usando de mecanismo que vai acabar com a própria autoestima. E outros casos não. Outros casos, o dinheiro, na verdade, a pessoa tem o dinheiro e ela, sabe, se sente bem, tranquila, ela sabe que é o dinheiro dela que está abrindo portas ou pernas, né? Aqui tanto faz, abrindo portas ou pernas. Então, a pessoa sabe que é o dinheiro que está abrindo todas essas coisas e não liga para isso. E não se sente incomodado com isso. Ele também é muito desorganizado e sem controle do que ele possui, do que ele gasta. Quer saber tudo de cabeça, mas faz confusões sempre e é bastante teimoso e não quer aceitar que necessita de ajuda profissional. Quero muito ajudá-lo, pois ele é muito sozinho e carente, muito generoso e me ajudou bastante neste período que passamos juntos. Vejo que ele quer ter um relacionamento, pois nunca ficou sozinho na vida. Se casou cedo demais e já engatou um casamento em outro. Então, um casamento em outro, tem baixíssima autoestima, provavelmente, né, se sente totalmente carente. Então, né? Mas eu vejo que você é uma pessoa preocupada com ele. Então, assim, você está se aproveitando do que ele está te oferecendo? Sim, mas você não é uma pessoa maldosa. Entende? Você não é uma... Porque se você fosse uma pessoa maldosa, você já estaria querendo, na verdade, era casar com ele, né? Para abocanhar o que ele tem. E não é esse o caso. Você tá, né? Pelo contrário, você falou que nem vislumbra um relacionamento de longo prazo. Só no curto prazo que, né? Ele pode me ajudar nesse período aqui. Então, assim, não vejo você como uma pessoa maldosa, certo? E vejo você como uma pessoa que, na verdade, ele te ajudou e você sente gratidão e não gostaria de ver ele sendo enganado. Estou me estabilizando em uma nova profissão agora e ele me ajudou bastante com questões relacionadas. Por isso eu queria ficar mais um tempo com ele, mas não está sendo fácil. Tenho muitos defeitos, sou orgulhosa demais, mas eu tento ser mais serena para poder aproveitar o que ele me oferece e também ajudá-lo a amadurecer e a se conhecer. André, quero uma orientação sobre como ignorar as cobranças dele, pois ele, como eu disse, quer achar que não precisa me dar satisfação,
mas que merece todo tipo de atenção. Minha querida, isso aqui você tem que olhar pelo viés do que eu acabei de falar. Ele está pagando, ele acha que você é como se fosse uma funcionária dele. Né? Tá na hora de você começar a olhar a partir desse viés. Por exemplo, ele estava fora no Dia dos Namorados e não me mandou ao menos uma mensagem para avisar. Eu não ligo muito, porém quando ele vem com cobranças infantis, do tipo, te mandei um coração 22 horas e você não respondeu. Eu perco as estribeiras e jogo na cara dele porque ele não pode me cobrar nada. É aí que eu queria mudar, aprender a não ficar com raiva das cobranças que ele me faz e me fazer de sonsa visando um objetivo maior. Então, olha lá, me fazer de sonsa visando um objetivo maior. É o que eu falei do elefante. Ué, se o meu interesse é o dinheiro, se o elefante está voando, se não está, entendeu? Se cobrou o coraçãozinho, se não cobrou. Desculpa, não mandei o coração. Às 22 horas eu não respondi o coraçãozinho, me desculpa, né? Eu acabei dormindo. Eu não conseguiria viver isso, certo, minha querida? Mas eu não estou aqui para condenar quem vive. E eu, André, não conseguiria viver isso. Isso não se encaixaria na minha vida de jeito nenhum. Mas, né, se esse é o que eu estou dizendo, eu não vejo em você uma pessoa maldosa. Então, não tem uma pessoa maldosa aí. Ele sabe o que ele está fazendo, certo? Ele sabe que você está ficando com ele pelos benefícios que ele está te dando. E você está ficando pelos benefícios. E ele sabe que você está ficando pelos benefícios, então não tem ninguém enganado nessa história. Agora, lógico, né? Não tem ninguém enganado nessa história, mas a gente tem que entender que ele é uma pessoa carente e que sim, o carente projeta um monte de coisa. Então, e se ele tem essa defasagem que você está falando de aprendizagem e tal, então, de certa forma, você também está se aproveitando sim. Né? De uma pessoa que é extremamente carente, que tem talvez um atraso, uma defasagem, né? Então, de maneira indireta, mas tem também um aproveitamento, por mais que não seja intencional, né? Maldoso. Como diria no direito, doloso, né? Então, assim, seria o culposo, né? Que é o não intencional. Já tive relacionamento em que eu era traída, mas fingia que não via, pois além de pagar na mesma moeda, era cômodo para mim estar nesse relacionamento. Porém, com ele não aguento as pressões de acordar e já começar meu dia com cobranças infantis e sem sentido de um homem que já não é menino e não está na melhor fase da vida. Queria também ajudá-lo no lado financeiro, pois vejo que ele está só tendo prejuízos. Os filhos não sei ao certo se não estão a par da situação real dele, porque ele mente demais, ou se só não querem lidar com o pai devido à personalidade dele. Eu vejo a hora que ele perderá o que tem, pois possui vínculo com pessoas não muito confiáveis, até porque ele possui alguns negócios que podemos dizer assim andam no limite da legalidade. Nossa, gente, que mistério, né? Eu estou com ele por interesse, mas não de tomar à força o que não é meu, e sim de ganhar coisas que sozinho eu demoraria para conquistar. Porém, pelo pouco que eu vejo e ele me conta, ele leva prejuízos astronômicos e às vezes para não ficar no prejuízo, ele faz umas trocas assustadoras. André, apesar de ser um relacionamento por interesse de minha parte, não pense que sou insensível. Só penso que ele está lhe oferecendo e se não for eu, outra irá pegar o que ele oferece. Então, por que eu, que sou uma pessoa que sempre lutou na vida e, além do mais, quero ajudá-lo com os problemas dele e ser uma boa companhia? É o que eu acabei de falar, você não é uma pessoa ruim, certo? Você não é uma pessoa maldosa. Apesar de tudo que relatei, dar a impressão de que somos muito velhos, eu tenho menos de 40 e ele menos de 50 anos. Somos adultos, calejados, eu nunca me casei e ele já se casou algumas vezes e quer se casar novamente. Então, quer dizer, nem que você quisesse, você ia abocanhar muita coisa dele também, bem, porque já é casado não sei quantas vezes, né? Não tenho filhos e ele tem alguns,
Sou muito apegada à minha família e ele diz que não é com a dele. Tenho a impressão de que, devido ao fato da última esposa não se dar bem com a família dele, eles se afastaram. Desculpe o relato longo, mas eu quis te passar um panorama mais próximo possível da realidade para você entender meus vários defeitos e os dele, pois preciso de ajuda para me mudar. Não quero tentar mudá-lo, pois não acredito em missões impossíveis. Desde já agradeço. Obrigado, um grande abraço. Um abraço, minha querida. Tá aqui. Essa é a minha opinião, minha querida. Então, né? Aqui. Olha que situação, hein, gente? E você, meu bem? Você conseguiria ficar com alguém por interesse? O que você me conta? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários para a gente poder, né, vislumbrar um pouquinho o que você acha dessa história. Deixe nos comentários para a gente poder ler e trocar ideia sobre isso. E aí? O que você me diz? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.